gratificante do que é apresentar um podcast dessa grandeza. Nós hoje estamos absorvidos em notícias e notícias e notícias sobre saúde e comprometendo, inclusive, a nossa própria saúde de tanto estresse, preocupações devidas e indevidas. E nada melhor nos dias de hoje do que nós termos um compromisso como o que você precisa saber, esse podcast da doutora Márcia Umbelino, que vem desenvolvendo esse trabalho de maneira grandiosa para que nós, bem em breve, já possamos fazer isso de forma pessoal. Nós vamos ter aqui pessoas que possam fazer perguntas na hora e vocês começarem a entender cada vez mais os benefícios disso. Nós hoje trouxemos a convidada da doutora Márcia, que é a doutora Michele Bretas. Ela é pediatra e oftalmologista. Ela é preceptora da Estácio e faz parte do Comitê de Oftalmologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. A doutora Márcia não precisa mais de apresentações, vocês já conhecem bastante. Só que a doutora Márcia chegou agora de um congresso de pesquisa das doenças de Alzheimer. E ela tem uma propriedade absurda e ela agora leva o programa. Ok, doutora? Gente, é um prazer novamente a gente estar aqui no programa. A gente chegou agora de 2 congressos no mês de outubro. Um congresso foi de medicina integrativa, que falava sobre obesidade e saúde da mulher. E agora foi sobre pesquisadores da doença de Alzheimer. Então, o que tem de mais moderno em pesquisa no mundo, a gente estava lá para ouvir as análises dos trabalhos. E aí, por que eu quis falar sobre isso? Primeiro que a gente está vendo com várias informações novas, e porque a gente consegue linkar, falando da demência de Alzheimer, porque se falou muito da importância da gente prestar atenção na gestação e no pós-parto. Então, nós tivemos aula no Congresso de Medicina Integrativa com uma pediatra, né? Num congresso falando de obesidade e saúde feminina. E no Congresso de Alzheimer, nós também já estão fazendo uma pesquisa da interferência de uma péssima suplementação que a mulher hoje tem, alimentar ou não, que pode gerar, com muitos anos de antecedência, indicativos e indícios que a pessoa pode desenvolver um quadro demencial pelo processo inflamatório. Sim. Então, o fato da gente estar vindo falando sobre demência de Alzheimer mostra também que a gestação, a evolução de uma criança é fundamental para que você tenha uma cognição na idade mais longeva, né? Então, por isso, é um prazer enorme ter você aqui, Michele. Eu estava lendo sobre uma aula que você estava dando, acho que vai ser bastante oportuna. E se escolheu, né, o tema epidemia de miopia na fase infantil e na adolescência. Sim. Não é isso? Então, a gente vai começar a perguntar para você como é que você começou a se interessar por estudar isso e o que você tem percebido de um tempo para cá em relação à visão, à cognição dessas crianças e desses adolescentes. Tá bom. É um prazer te ouvir. Muito obrigada, Márcia, Vitória, pelo convite. É uma honra muito grande também por estar aqui. Todo esse interesse, de fato, ele veio por uma necessidade da gente junto parar e olhar o que está acontecendo com as crianças, o que está acontecendo com a sociedade, tá? A Vitória já me apresentou. E aqui... Então, o que a gente pode pensar no primeiro momento? Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Sem querer, eu passei demais. Nós já sabemos que a nossa estimativa que até 2050, metade da população mundial pode ser míope.
essa correlação ela tem aumentado de uma forma exponencial se a gente pensar na população brasileira. Então, nós tínhamos muitos dados, principalmente da população asiática, tínhamos poucos dados daquilo que vem se acontecendo no Brasil, na América do Sul, e são vários fatores que são responsabilizados por isso. Para a gente começar a entender o que realmente está acontecendo, a gente tem que lembrar como que o cérebro se forma. Todo o processo de maturação cerebral, ele começa através, lá atrás, do lobo occipital, e ele vai crescendo e se desenvolvendo ao longo da infância, da adolescência, e isso finaliza praticamente já na fase adulta. Então, de uma forma muito prática, a criança ela aprende a enxergar enxergando, tá? O bebê, ele não é um adulto grande, não é um adulto pequeno. Esse procedimento, esse processo de maturação, tanto de desenvolvimento quanto do crescimento do cérebro, ele acompanha todo o processo de cognição da criança. Por isso que a criança tem as etapas de engatinhar, de falar, de andar, e o cérebro, de uma forma mais occipital, lá atrás, onde a gente forma a imagem, ele vem orquestrando toda essa comunicação sináptica que a gente fala. Então, ele vem direcionando. Então, é muito importante, desde o primeiro momento da infância, a gente observar aquilo que cada criança precisa enxergar daquela faixa etária dela. Um bebê de 1 ano, ele não tem a mesma visão do que uma criança recém-nascido. Criança recém-nascido, ele praticamente ele só tem a visão de perto. E esse desenvolvimento, essa cognição, ela vai acompanhando os passos da primeira e da segunda infância até na fase escolar, que é o momento que a gente começa a observar que a criança ela começa a ter praticamente a visão do adulto. Até esse momento, esse processo ele vai se desenvolvendo com o tempo. Tá? E aí o desenvolvimento é por meses e depois até 7 anos ele fica com uma visão próxima do adulto. Próximo do adulto. Isso em situações ótimas. Isso em situações de criança que nasceu, obviamente, ali dos 9 meses, né? A criança a termo, com um bom acompanhamento, aí como você mesma falou, do acompanhamento pré-natal, que a criança não tenha nenhuma patologia prévia, ou seja, de uma criança saudável, tá? E esse desenvolvimento, a gente vai tendo lá a visão próxima à acuidade visual do adulto somente depois dos 5 anos de idade. Quando a criança, por exemplo, de 2 anos, um exemplo que eu gosto de falar, ela não deveria ver um filme 3D, porque ela não tem aquela profundidade. Então, a criança não vai ter a mesma interação, a mesma disposição. Isso tudo eu gosto de passar nessa aula por conta dos smartphones, por conta dos computadores, que a criança de 2 anos, por exemplo, ela não deveria, em hipótese alguma, ter acesso àquele padrão de imagem, porque ela não tem percepção da profundidade. Ela não tem cérebro nem olho para isso. Ela não tem nem cérebro, nem olho, nem não tem um ambiente propício para ter essas aquisições. E já tem muitos relatos de colega, de criança que tinha por volta de 3 anos e tiveram uma regressão do seu desenvolvimento. Tá? E aí, o que causa a miopia? Né? A gente tem que entender o que nós tínhamos, o que está acontecendo e para onde vamos. Nós sabíamos já até então que a miopia, a principal causa dela era a genética. Né? De uma forma muito ampla, a gente sabia que se um pai tiver miopia, a criança tem 50%, 30% de ser míope. Se os 2 pais tiverem miopia, esse aumento vai para 50%. E, ao mesmo tempo, se nenhum deles tiver miopia, aquele momento ele cai para 25%. Só que essa regra ela não está funcionando mais. Hoje nós já temos muitas crianças que os pais não são míopes e têm graus elevados da miopia infantil. Eu queria só fazer uma parte aí. Você passou rápido, mas a criança de 3 a 6 meses é que ela começa a fazer mais uma noção dos objetos, né? De ter uma visão que está amadurecendo. Sim. Né? E aí que ela tem essa coisa da profundidade e da distância, que o olho vai se adaptando a isso. Sim. Aí a minha pergunta é, eu vejo muito hoje
crianças de colo ainda, que você deve ter uns 5, 6 meses, já com a tela. o smartphone na mão. Sim. A parte da onde forma a imagem, que a gente chama de mácula, ela é formada, ela termina a formação dela exatamente por volta de 6 meses. Então, aquele momento que a criança realmente olha nos olhos, começa a reconhecer o próprio corpo, o ambiente que ela está, já tem a percepção das pessoas que são próximas a ela. Então, realmente, hoje a gente, até vou passar um pouco depois, mais à frente, qual é a conduta que hoje já batemos o martelo que deveria ser para todo mundo. Desculpa eu te interromper, mas é porque me chamou a atenção quando eu li tua aula, foi isso. Depois, quando a criança está lá com 1 ano, mais ou menos, que ela começa a fazer a distinção dos objetos. Sim. E da coisa fazer a relação do ambiente familiar com o que ela está visualizando, é o momento que a gente introduziu um celular com uma série de imagens. Se quiser, eu posso voltar. Eu queria que você voltasse, porque eu acho que isso é muito importante. Sim, então, assim, vamos voltar aqui, porque esse desenvolvimento, ele vai sendo acompanhando que a gente chama da visão na infância. Ao nascimento, né, a gente não sabe, por exemplo, se a criança já vê quais cores. Então, um contraste ele precisa ser alto. A criança, assim, a gente imagina que ela tem uma visão ali meio preto e branco. Ela só consegue enxergar bem por volta aí de 20 centímetros. Então, é importante a mãe com o seu recém-nascido falar muito próximo ali do bebê. Do 2º ao 4º mês, ela já começa a distinguir melhor essa diferença do contraste das cores, já começa a observar bastante o movimento. Eu sempre orientei os pais a importância de ter aqueles móveis que se movem e coloridos, porque ela associa ali o movimento, o som e a imagem. Perfeito. Tá? Ela começa a seguir esses objetos e já vai distinguindo as cores primárias, as cores mais relevantes. Então, ela já tem ali aquela coordenação olho em mão, ela está entendendo que aquele corpo faz parte dela nesse primeiro momento. Quando ela tem ali por volta dos 4 a 6 meses, é que aumenta a nitidez porque tem a formação da mácula. Aí ela já está entendendo que aquele ambiente é o quarto dela, é a casa dela, que aquela criança que se aproxima e fala com ela é o irmãozinho. Ela vai começando a ter uma percepção que ela saiu do quarto, que ela foi para a sala, que ela está se arrumando para descer, que ela está fazendo... Já começam a interagir mais nesse momento. Por isso que é muito importante, mesmo que a criança ainda não fale, mesmo que ela não possa ali complementar todo o exame oftalmológico, que até por volta de 7 anos de idade, o bebê, a criança, faça o acompanhamento a cada 6 meses. Perfeito. Quando a gente consegue ali elaborar bem essas etapas de desenvolvimento, tá? Doutora, deixa eu fazer uma pergunta à senhora. É ruim, não é bom, porque as pessoas têm aquela vontade de saber que a criança já está olhando, que está me reconhecendo, aquela coisa que é normal das mães, dos pais. É ruim as pessoas ficarem com aquela de ficar assim com a mão para ver se acompanha. Não, isso inclusive faz parte do exame oftalmológico, né? A gente observar o quanto a criança fixa uma imagem e o quanto ela observa o movimento das coisas. Nessa faixa etária, é muito legal, assim, quando tinha minha filha, eu coloquei aquele tapetinho e tentava botar os objetos distantes. Para que ali ela pudesse desenvolver a cognição dela, né? Dela engatear, porque aquele brinquedo é o que ela gosta. Vai começando a ativar um pouco a memória, vai começando a ter as escolhas daquilo que gosta mais, daquilo que seja mais atraente nesse momento. Porque ela começa ali a ter a visão que a gente chama binocular. Obviamente, né, existem circunstâncias que os pais se preocupam se a criança tem um olho estrábico, se ela percebe que é aquela criança que no momento que ela era para estar sentada ou engatinhando, ela não fez. Então, todas essas etapas de desenvolvimento tem que ter uma relação muito justinha entre o pediatra e o oftalmologista. Tá? Por isso, a importância do acompanhamento a cada 6 meses, tá bom? Vamos lá. Gente, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes. Porque ninguém nunca me disse isso quando eu comecei a ser mãe. Que eu tinha que levar o meu filho, eu sou médica.
a cada 6 meses no desenvolvimento dele, para que a gente tenha um desenvolvimento neurológico também muito bom. Então, isso, eu acho que essa informação é necessária. Sim, sem dúvida, tá? E ali, de 1 a 3 anos, além do cérebro crescer, o olho também vai crescendo. O bebê, a criança de 5 anos, por exemplo, ela não tem todos os seios da face formado. Então, assim, aquela criança que parece que tem sinusite, aquilo vai desenvolvendo e vai crescendo também. Ela não nasce com a quantidade do adulto, tanto da massa cerebral, até mesmo de todo o crescimento ósseo. A gente vê a criança crescendo o corpinho dela, mas isso também acontece da cabeça e do pescoço. Então, o olho faz parte dessas estruturas, desse contexto, tá? Então, de 1 a 3 anos que a criança já está ali, já engatinha, já começou a andar, já vai começando a ter uma certa autonomia. É importante, mesmo que seja difícil, deixar ela comer, deixar ela ter as escolhas sozinha dela, sabe? Para a gente tendo essa percepção do quanto ela está desenvolvendo realmente a visão de profundidade. Por isso que hoje a gente ali não permite que as telas sejam usadas com menos de 2 anos, em hipótese alguma, tá, gente? Isso é muito importante, porque é nesse momento que a criança já vai começar a desenvolver, vai ter um refinamento dessa conexão entre as estruturas cerebrais, que aí vem daquele primeiro crescimento lá atrás. Começou bem aqui atrás do cérebro, da parte do cérebro, né, a parte occipital, e ela vai se desenvolvendo até a parte frontal. Toda essa cognição, toda essa maturação, todo esse desenvolvimento, ele vai vindo também com o tempo até a fase adulta, tá? Esse desenvolvimento cerebral, ele não se interrompe com 7 anos. O cérebro ele continua se desenvolvendo, as conexões estruturais, as sinapses, a maturação, a mielinização do cérebro, ela vai correndo com o tempo, até a fase adulta, tá bom? E aí, de 3 a 7 anos, as crianças, a gente já sabe que, pelo desenvolvimento lá, já tem a ativação da memória, das escolhas. É exatamente no momento que a criança começa a ter ali o processo de alfabetização. Infelizmente, muitas delas já vêm para a gente nessa fase que a gente hoje, às vezes a criança tem uma diferença de visão de um olho para o outro, e a gente tem diversos tratamentos, não é nem um momento, né, de falar sobre isso, mas é nesse momento que a gente precisa correr contra o tempo, caso ela tenha uma diferença de visão de um olho para o outro, sabe? Aquele olho preguiçoso, que a gente chama de ambliopia, a criança que precisa usar o tampão, se ela tiver ou não, às vezes não tem necessariamente alguma coisa que seja visível aos pais. Eu atendo muito adulto que descobriu que não enxergava menos de um olho na hora de tirar a carteira da habilitação, porque nunca tinha feito o exame oftalmológico. Ele, doutor, eu nunca percebi que enxergava menos de um dos olhos. E isso, qual é o impacto disso? Isso pode impactar, primeiro, a vida laboral, né? Dependendo, sonhos são impactados. Estão atendo muita gente que, sei lá, que deseja passar no concurso militar e depende ali de uma boa acuidade de visão binocular. Claro que se ela vai desenvolvendo com o tempo, o cérebro também ele tem uma capacidade muito grande, como os olhos, de ter uma neuroplasticidade, e a pessoa vai adquirindo a cognição dela, vai fazendo as suas tarefas com aquelas limitações que ela tem. Inclusive, na aeronáutica, é o primeiro exame que tem que fazer. Sim, sim. Né? Na verdade, todos os concursos militares, eles têm ali como prioridade, fazer parte o exame da acuidade visual. Né? O quanto a pessoa enxerga sem óculos e o quanto ela enxerga com os óculos, tá? Alguma dúvida em relação ao processo aí de desenvolvimento? Não, e é bacana a gente dizer, né, que o cérebro pode ficar com menor tamanho, né? Ele pode ficar estímulo. Se não, assim como os olhos. Né? Se a gente não... qual o tratamento, por exemplo, do tampão? Né? Quando você olha uma criança que... Hoje, graças assim, a muitos estudos sobre isso, né, nós temos mudado um pouco a rotina de tratamento, porque as crianças são muito resistentes e a gente depende da adesão da família e da criança para fazer o uso do tampão. O olho, geralmente, que fica ocluído, tampado, é o olho bom, para que aquele olho que não se desenvolveu possa ter um estímulo maior.
Então, hoje a gente tem várias leituras sobre isso, e vários protocolos, mas geralmente no básico é assim que funciona. Perfeito. Tá? Então, como eu já falei, as causas, né, da genética, quando os dois pais, eles são míopes, a criança tem 50% de ter a miopia. Quando um dos pais é míope, essa relação aí cai um pouco, né, por volta aí de uns 30% até 25%. Mas isso, como eu também já mencionei, isso tem mudado ao longo dos nossos últimos anos aí, tá? Os trabalhos, agora a gente começou a pegar o que vinha, o que era antigo. Eu confesso, a primeira vez que eu ouvi falar sobre epidemia, aumento, explosão de novos casos foi em 2018. Ou seja, foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia do Covid. Já se falava sobre isso, que havia uma mudança tanto no comportamento, mas também em novos casos da miopia infantil. Tá? Então, o primeiro trabalho lá que a gente um dos primeiros trabalhos que eu conseguia assim, buscar, né? Isso aí eu vi lá no congresso em 2018, que o que aconteceu com a população americana é o mesmo dado que a gente tem com a população da América do Sul. Ele praticamente dobrou de casos da década de 70 até o início dos anos 2000. Na população asiática, isso foi mais avassalador, né? Aqui eu estou colocando apenas de algum dos países, da Coreia do Sul, de Taiwan, mas praticamente todos os tigres asiáticos, falando assim, né? Eles tiveram o mesmo padrão. 90% dos rapazes que passaram por aquele alistamento obrigatório, que fizeram o exame de vista, 90% tinham um grau de miopia. E aqui, nesse outro trabalho, né, daí já são com os estudantes chineses, esse dado ele foi muito mais elaborado em camadas. O que isso aqui quer dizer? Assim, que 90% também era míope, mas desses 90%, 60% deles tinham mais 4,5 graus de miopia. Miopia alta. Alta. O que é miopia? A miopia é quando a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe. E o paciente automíope, além dele não conseguir enxergar bem de longe, ele começa a ter o aumento do comprimento do olho. E aí começa a ter patologias que, se não forem tratadas na hora exata, elas são irreversíveis. Então, a miopia infantil é muito mais do que a simples troca dos óculos. Toda vez que a gente pensa em miopia infantil, a gente tem que deixar um pouco de lado. Então meu filhinho está aumentando o grau da miopia e eu vou ali no colega e vai apenas trocar o grau do óculos. A patologia da miopia infantil é muito mais do que a miopia, é muito mais do que uma patologia ocular. Precisamos pensar disso de uma forma dinâmica e integrativa, tá? Doutora, não sei se vou andar muito para todo, correndo demais. Com o advento oh meu Deus, internet. Da lente, que dizem que a lente para a miopia não crescia. O que isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Lá na parte do tratamento, eu vou explicar quais são os tratamentos, quais são os protocolos que a gente faz aqui, né? E a gente hoje, no Brasil, a gente realmente parou para sentar e estudar isso juntos. A gente tem participado não só dos grupos da América do Sul, mas da sociedade europeia e americana, porque existe muita troca. Muito dessas informações, elas realmente, infelizmente, elas são novas. Tanto como a gente faz o diagnóstico, como a gente faz o segmento, é muito além daquilo que a gente já sabia. Então, toda a base disso são coisas que a gente faz para pensar na medicina, né? São coisas que protocolos que a gente começou a fazer pelo menos há uns 5 anos atrás. É tudo muito recente, tá? Como literatura. Vamos lá. Mas, desde 1892, isso aí foi a primeira vez que a gente pôde ter um colega que falou sobre isso, né? Qual era a relação entre pouca luz e miopia. Ele já entendeu que se a pessoa passar
lendo muitas horas com a visão apenas ali de perto e em baixa luminosidade, ela poderia ter uma chance maior de ser míope. Essa data não está errada, tá, gente? Isso realmente o colega lá pontuou isso em 1892. E o que mudou nos últimos 20 anos? E eu tenho outro slide que fala assim, o que mudou nos últimos 40 anos? Nos últimos 40 anos, nós mudamos drasticamente a nossa alimentação. Foi um momento que a gente teve acesso aí aos produtos industrializados, né? E a internet, tudo mais, ele veio simplesmente 20 anos depois. Mas a nossa mudança de comportamento como sociedade, ela vem há muito mais do que há 20 anos. Então, as crianças, os adolescentes de hoje, nós precisamos entender como foi o comportamento visual dos pais. Então, a gente tentou estabelecer assim, o que aconteceu, sabe? Tivemos, nos últimos 20 anos, a consolidação da internet, o início das redes sociais, o aumento progressivo da obesidade infantil, ondas de crescimento de transtorno de neurodesenvolvimento e a pandemia da miopia infantil. Isso tudo, gente, é um combo. E essas patologias, hoje, a gente tenta até organizá-las de maneira sincrônica. Esse tempo gasto assistido aí por televisão em prevalência da obesidade é um dado antigo, tá? Da década de 80 e 90. Olha o que a gente já sabia há 30 anos atrás. E era o tempo máximo que uma criança ficava diante das telas, 5 horas. Hoje, no Brasil, é praticamente o dobro desse tempo, tá? São em torno de 12 horas por dia que os adolescentes e as crianças gastam com a internet. Agora, olha que grave, né? 12 horas por dia. O dia tem 24 horas, vamos tirar as 7 horas para dormir. Essa criança, esse adolescente passa mais tempo na tela do que fazendo qualquer outra coisa. Do que estudando, do que fazendo esporte, do que conversando com os pais, do que se alimentando, porque Sim. 12 horas de um dia, se ela dorme 7, 19, ela só tem 5 horas para fazer o resto. Claro que hoje, né, Márcia, a gente precisou aí ter uma coesão, né, da escola, dos educadores. A minha filha, que é mais velha que seu filho, ela fazia muita tarefa das escolas, no celular, no computador, no iPad. Então, hoje a gente precisa... Essa lei que foi excelente, né, de tirar... Aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue manter isso aí de uma forma muito assertiva, das escolas proibirem que as crianças tenham o telefone nas salas de aula. Já começou a ter... A gente já começou a sentir o impacto disso, das interações. As crianças voltaram a disputar a quadra na hora do futebol, porque não tinham interesse entre si para poder ali praticar o esporte na hora da educação física, por exemplo. Tá? E o que se consolidou de fato? Esses gráficos eu coloquei ali da depressão, porque mais na frente a gente vai entender como que a regulação hormonal ela está diretamente ligada à miopia infantil. Tá? Esses gráficos eles são muito parecidos entre si, né? O primeiro gráfico é da miopia. Aqui você tem um outro gráfico da obesidade. Vê que a linha ela foi ascendendo de uma forma um pouco mais assustadora, principalmente em 2020, no início da pandemia. Tá? Então, a miopia infantil, a obesidade, a depressão e a ansiedade, eles têm parâmetros muito próximos entre si. E aí, de cara, né, nós lá batalhamos muito por isso. Há um alinhamento nesse raciocínio, tá? Entre a Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Neurologia Infantil, de Oftalmologia. Todos nós seguimos essa mesma tabela e orientação nos nossos protocolos. Até 2 anos de idade, sem nenhum contato com as telas, de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. Eu confesso que eu ainda torço um pouquinho meu nariz, isso aí poderia estar praticamente na mesma faixa etária, por conta lá daquela visão da infância, que é o momento que a criança está desenvolvendo ali melhor, de uma forma mais ampla, as suas conexões e as suas cognições. De 6 a 10 anos, entre 1 a 2 horas por dia, e de 11 a 18 anos, principalmente por conta das tarefas escolares, né, de 2 a 3 horas por dia.
Claro que hoje cada família tem sua própria realidade, né? Mas o celular, o iPad, de forma alguma, deveria ser a babá das crianças, sabe? E ali, assim, é uma coisa que a gente, infelizmente, podemos ter papado uma mosca aí um tempo atrás, porque desde 1998 nós já sabíamos que o celular ele deveria ter limitações para criança. A gente já brigava por isso, e aí as empresas eram sempre muito mais fortes. Então, hoje, a gente precisa ter leis, né, e regras para que todos possam seguir de uma forma mais assertiva, tá? Eu gosto muito de recomendar um livro, que é A Geração Ansiosa. Parte daqueles gráficos eu tirei dele, sabe? É um livro que eu acredito que os pais, educadores e toda a sociedade precisam entender um pouco desse ambiente de comportamento e as telas. Eu achei sensacional a abordagem ali de um psicólogo e da maneira com que ele desenvolveu e manteve ali as relações entrelaçadas entre si, tá? Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que isso não é divulgado? Porque depende... As pessoas não têm a menor noção. Olha, porque, primeiro, assim, né, tem gente que acredita que a miopia infantil não deveria ser dessa coisa tão apocalíptica, né? Isso vai acontecer mesmo? O Brasil vai ter isso tudo mesmo? E, infelizmente, às vezes a gente ouve isso de colegas. Quando a gente mostra ali os protocolos de tratamento, o tratamento é muito caro, eu não passo isso, não faz o diagnóstico, não falo da forma correta, né? Mas não faz o diagnóstico, a gente já tem ele como protocolo, do acompanhamento e segmento que a gente tem sobre isso. Então, ainda depende um pouco da adesão da sociedade médica, dos educadores, dos pais, para que isso realmente seja algo... totalmente voltado para a sociedade. Que faça parte, né, da sociedade. Mesmo porque isso é uma coisa tão séria, muito séria, porque se a gente está falando aí, agora eu vou para o meu lado da geriatria, de um número muito crescente de pessoas demenciadas, e você tem crianças que você está interferindo nessa cognição, nesse desenvolvimento neurológico, nesse tamanho desse cérebro que você está não intervindo de maneira correta. A gente vai ter um impacto disso porque a criança de hoje vai envelhecer. E de que jeito ela vai envelhecer? Com que cognição, com que reserva de neuroplasticidade, né? Com que reserva cognitiva ela tem, se a gente não está tomando conta disso na criança. Ela não será um adulto saudável. Não. Porque se ela já vai ter uma miopia que poderia ser evitada, sim, não é isso? E eu não estou tomando conta disso, e eu não sei disso, eu vou evoluir para um quadro, quando mais velho, de demência. Lógico. E aí, porque o cérebro ficou menor, porque eu tive menos estímulo, porque eu não tenho reserva técnica. Então, isso é uma coisa muito séria, o impacto disso no mundo. O conhecimento disso é uma coisa muito séria. Esse ano, eu faço 25 anos de formada, né? E eu sempre tinha uma anamnese muito dirigida para a criança, que eu fiz pediatria antes de fazer oftalmologia. E lá no meu questionamento, no meu questionáriozinho que eu faço com os pais, eu pergunto se a criança faz uso regular de alguma medicação. Eu posso te falar que metade dos meus pacientes usam alguma medicação para transtorno de ansiedade, para poder melhorar a leitura, e isso tem aumentado de uma forma assustadora, tá? Crianças saudáveis, que não têm nenhum diagnóstico aí, neurológico prévio, mas hoje, por uma alteração de comportamento, já fazem um uso regular de medicações. Você falou, me chamou a atenção na hora que você falou agora, porque, por exemplo, eu tenho um filho que tem TDAH, que está com 16 anos, mas eu me lembro, quando eu levava para ele ver um filme 3D com 4, 5 anos, ele agitava num grau, ele não parava quieto. E a sessão que eu fui ver com ele, também nenhuma criança parava quieta. Porque, para você ver como é incompatível, né, a oferta que você tem em 3D, que você está achando que você está levando o teu filho para ver uma coisa muito ótima para ele, que é incompatível com a capacidade dele visual de entender aquilo do contexto. Aí você também não concorda que precisava ter uma lei, né, ali,
que é uma lei que, assim, esse filme não é ideal para essa criança na faixa etária. E aí, muitos desenhos, muitos filmes, você vê ali a disposição, a oferta para que aquele filme seja feito em 3D. É isso. É isso. Mas Tá? será que as sociedades médicas estão preocupadas em levar esse conhecimento? Sim, a gente tem Porque isso é tentado, a gente tem absolutamente tentado importante, lutar né? muito para isso, sabe? É aquela lei ali, número 14811, ela já é referente ao cyberbullying. Isso aí já remete à importância que nós temos como médicos. Se algum adolescente, alguma criança teve ou a vida impactada por isso, né? Pela gente, nós temos obrigações e compromissos legais hoje, tá? Temos todos que ficar atentos à relação o que está acontecendo com as redes sociais. Isso nem talvez o momento, né? Que esses dois desdobramentos aqui envolve tantas camadas, mas hoje eu participo também de ONGs que aí são voltados para o aliciamento infantil e tudo. Eu tenho um colega, né, que é um delegado da polícia e é um dos palestrantes dessa ONG. Ele diz que a criança ela está mais segura, o menino de 12 anos andando na Avenida Paulista do que passar 12 horas à noite no celular. Então, o aliciamento infantil é feito de uma forma para as meninas, principalmente através das redes sociais, e o Telegram e o WhatsApp, mesmo, ainda assim, ali há muita exposição, mais do que a gente realmente sabe, e dos meninos através dos jogos eletrônicos. Então, os pais precisam ficar alerta, precisam ter a conta familiar para aquele momento ser bem monitorado, tá? E aquela outra, de baixo, o Game Desordem, ele já vai vir aí no CID-11, que são os transtornos causados por conta desses problemas aí já dos jogos eletrônicos, já pelos malefícios que isso a gente já entendeu, não só o impacto estrutural, mas tem um impacto relevante, principalmente em relação ao comportamento de crianças e adolescentes, e vai lá atingir na fase adulta. Então vamos lá, gente. Tem uma lei agora, né? Falando já da desordem gerada pelos games, pelas telas. Uhum. Né? Então isso é uma coisa, o CID é o Código Internacional de Doença. Então, para justificar um Código Internacional de Doença, é porque existem muitos casos no mundo. Sim, né? De crianças que já foram internadas por conta dessas desordens, né? Então, hoje, a gente precisa estar muito alinhado também com os grupos de neuropsiquiatria infantil, de neurologia, e eles estão muito atentos, tanto quanto a gente da oftalmologia, quanto aos pediatras. Isso precisa realmente ser muito bem alinhado nas sociedades médicas. Até para que possa, ali, de uma forma muito mais relevante, muito mais assertiva, terem realmente leis e cobrar dessas empresas que são responsáveis por isso para ter suas limitações de ação. Sim. Tá. Aí, voltando a essa questão do comportamento, né, já tem uma relação direta, que é a dopamina, que é ele é responsável pela regulação do humor, da motivação e do comportamento, da relação direta da dopamina com a miopia infantil. Então, crianças que têm alterações do humor, crianças que ficam muito ansiosas, crianças que têm tendência à depressão, podem também ter, de ficar atento à miopia infantil. Como eu te falei, né, antes da gente começar, que eu tenho lá no meu questionário, eu pergunto se a criança anda de bicicleta, se ela pratica alguma atividade física coletiva, né? Porque hoje algum esporte. Quando a gente era criança, a gente ficava de castigo e aí não podia ir para a rua. Hoje, para eles é irrelevante se vai deixar de brincar ou não, porque tem um mundo dele à parte, que é o mundo do celular. Então, a dopamina, ela tem uma relação direta, já que uma parte muito mais técnica, né? Como eu falei, a miopia, ela além de ser a dificuldade de enxergar de longe, ela altera o tamanho do olho. Então, a gente precisa, lá na questão do diagnóstico, medir. Isso já é protocolo. A gente tem que medir o tamanho interno do olho todo, entendeu? Então, ambientes com baixa luminosidade, a produção da dopamina, ela pode ser reduzida. Então, o garoto vai lá,
A partir de 7 horas da noite, passa 12 horas, tá chegando as férias aí, né? A criança prefere trocar o dia pela noite ali para ficar no celular, e aí deixa de ter aquele ambiente externo, deixa de ter aquela comunicação social. Tem muita privação social por conta das redes sociais, tá? Então, se a criança não tem uma exposição à luz solar, se ela não pratica atividades ao ar livre, além da alteração da dopamina, temos também da serotonina e também temos níveis aumentados do cortisol. Pode falar aqui. Bom, aí que você faz medicina integrativa, aí é que é mais legal ainda, porque olha só, a dopamina é hoje o déficit de maior grau de neurotransmissores. Sim. Né? Por N motivos. Mas uma delas já de estudos, aí falando do Brain, que a gente participa e tal, que é o Cérebros e Emoções, falando que a baixa de dopamina também pode ser gerada pelo uso excessivo dos smartphones. Sim. Né? Porque o cérebro ele não triangula, né? Ele só vai estímulo, sensação de prazer, vai lá, executa e volta de novo para o estímulo. Né? Ele não tem essa ação neutra. Sim. O cérebro dá aquela descansada. É que a gente chama da dopamina barata, né? Aquele prazer imediato de poder rolar ali, aquela atenção, a atenção de uma criança. Você bota uma criança para ver, às vezes, um filme de 2 horas, ela não tem mais interesse, porque ela prefere aquela atenção que seja rápida, por conta dessa dopamina barata, entendeu? E assim, não só da dopamina, mas da melatonina também, porque ele não dorme, tá toda alterada a luz do dia, né? Porque se ele vai de noite, estaria tudo escuro e tá com a tela do telefone celular, esse cérebro já tá fazendo uma outra interpretação dia e noite. Sim. Né? Com a luminosidade. Eu até lembrei de uma coisa interessante aqui, Márcia, que ano passado a palavra mais pesquisada pelo dicionário de Oxford no Reino Unido foi brain rot. Então, era um transtorno causado pela essa nebulosidade de crianças e adolescentes ali com essa sensação de cabeça pesada, desconforto e mensagens um pouco embaralhadas, tá? Então, continuando essa questão da regulação hormonal, né? Hoje a gente já sabe que a vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é um pró-hormônio, precursora e altamente relevante em toda essa questão à luz solar. Coisa mais importante que a gente não pode esquecer, que a vitamina ela é absorvida integralmente quando a gente está exposto à luz solar. Né? E principalmente ela precisa ser absorvida ali, naquele horário que geralmente o dermatologista não gosta. Não precisa ficar 5 horas debaixo do sol, mas a criança precisa pegar o sol nas áreas nobres, nos braços, nas pernas e no abdômen. Tem um colega que fez um trabalho fantástico com os alunos da Faculdade de Medicina em São Paulo e ele começou a dosar vitamina D na lágrima entre os universitários saudáveis que praticavam atividade física em ambientes internos, indoor, e ambientes externos. Então, quem estava no ambiente externo, eles tinham muito maior os níveis de vitamina D. Isso provavelmente pode ser aí a curto prazo um novo mecanismo de a gente poder avaliar também a vitamina D em todos os nossos pacientes. Bom, gente, a doutora Michele vai falar agora da vitamina D. Eu queria fazer só uma parte aqui. Nesse Congresso de Medicina Integrativa, foi um dermatologista falar para a gente está falando de obesidade e saúde da mulher, mas ele é um especialista em vitamina D no mundo. Então, porque o filho nasceu autista, e há 20 anos atrás, em Ohio, ele já é professor de lá, não tinha nenhum tratamento para o filho dele, e ele começou a fazer dieta com restrição de glúten, de lactose, começou a estudar algumas antioxidantes e tal, chegou na vitamina D. E aí, a pesquisa 76% da população mundial tem déficit de vitamina D. Sim. Em todas as idades. Né? E se a gente está falando que a vitamina D é um divisor de águas para que a gente tenha uma boa visão, sim, né? E que a gente pode ter déficit de vitamina, a mãe na gestação, e passar essa característica para o filho, sim, então, através da epigenética, é preciso que a gente fale de uma maneira muito importante sobre a necessidade da vitamina D, sim, né? Da reposição dessa vitamina D, sim, e da necessidade da exposição ao sol. Eu acho que isso que a gente vai começar a falar agora,
porque ficou como se fosse uma modinha a gente repor vitamina D, sem que as pessoas entendam que é uma vitamina que é um hormônio, Sim. não é isso? E que 80 reações químicas dependem dessa vitamina D. Mas eu acho, doutora Márcia, que as pessoas ainda não entenderam que a vitamina D é um hormônio. Acho que vocês deviam falar mais sobre isso. Assim, na verdade, a gente tem receptores dela, né, no corpo inteiro. Então, não é uma questão... Tem no intestino, tem no olho, tem no cérebro. Tá? Então, a gente tem receptores porque ali foi uma necessidade de ela participar efetivamente na regulação de diversas comunicações do nosso corpo, sabe? Certo. Então, ela vem ali como um pró-hormônio com essa finalidade, entende? Por isso, 90% a gente consegue absorvê-la na pele. Não necessariamente somente dessa forma, e 10% vem da alimentação e das reposições. Então, basta pegar um sol. Basta pegar um sol, isso já pode mudar muito a rotina de uma criança. A gente chegou ali, realmente, a questão das telas, ela é realmente essencial para a gente poder compreender tudo isso, mas a baixa exposição ao sol está no mesmo patamar causador de tudo isso que a gente está falando até agora, tá? Eu tenho uma colega que hoje, praticamente, ela só participa dos grupos que fazem essa integração entre atividade que você tem do lado externo e com relação a diversas patologias. Então, desde 2006 a 2021, a gente já começou a compreender a relação direta com crianças que não praticam atividades outdoor e a miopia, como todas as outras patologias, como aqui eu já falei. Crianças mais deprimidas, elas ficam muito mais enclausuladas e ansiosas também. No meu questionáriozinho lá, eu pergunto, você anda de bicicleta? Você nada, né? Porque às vezes tem um adolescente, eu moro em Niterói, moro perto da praia, tem criança que não sabe andar de bicicleta. Um adolescente de 16 anos que não sabe andar de bicicleta tem alguma coisa errada, né? Verdade. Saudável, né, gente? Estou falando assim de crianças e adolescentes saudáveis. E aí eu fui lá atrás, né, de trabalhos antigos para a gente entender como era feita essa relação direta entre a exposição ao sol e a relação de tarefas que a gente faz indoor. Dá para ver até que o reloginho é antigo, e aí o colega, esse trabalho ele foi feito na Austrália, que tem muita alteração aí, né, de temperatura ao longo dos anos, mas as crianças elas foram divididas em 2 grupos. Crianças míopes e crianças emétropes. Emétrope é aquela criança que não precisa de óculos, né? Então, a criança usava essa pulseira com esse reloginho e fazia ali a tomada durante as 24 horas por dia. Quanto tempo a criança tinha de exposição à luz ambiente, atividade física, principalmente durante o período escolar, tá? E o que se observou, né? Que a privação da luz ambiente era, sim, um fator de risco para a miopia, é um fator que a gente chama fator modificado. Bastava a criança ficar exposta mais tempo em ambiente externo para que não houvesse um aumento do tamanho do olho. Então, atividades elas precisam ser... Claro que a gente sabe que hoje é uma realidade muito difícil, né? Com as tarefas que a criança e os adolescentes têm no seu dia a dia, a criança fica ali 2 horas brincando na rua. A gente sabe que isso é muito difícil para a nossa realidade, mas a desaceleração do crescimento do olho, ele ocorre quando a criança pratica atividade externa, pelo menos por 2 horas. Aquela criança que vai da casa até a escola, se puder ir andando, praticar alguma atividade física. Você vê várias escolas com a quadra em ambiente fechado, né? Lugares para fazer natação em ambiente fechado. Está um pouco na hora da gente mudar esse comportamento e, obviamente, a gente depende aí de toda a sociedade para poder fazer isso juntos.
E esse outro estudo foi também muito interessante, que colocaram bem um clipezinho aqui, né, para fazer essa mesma avaliação como aquela do relógio, e aqui já media um outro fator, que crianças que fazem a realização das tarefas muito próximos ali, vem mais essa questão do celular, entre ficar no celular e ficar no computador, é melhor que seja no computador. Entre ver televisão no celular, ver um filme no celular, a criança prefere ficar ali, às vezes, muitas das vezes, no mundinho dela, bota um fonezinho e vê um filme no celular, né? Melhor todo mundo assistir, igual a gente fazia lá 40 anos atrás, de colocar uma TV à distância para que ela possa estimular, igual o zoom da máquina fotográfica. Hoje a gente hiperestimula a visão de perto e subutiliza a visão de longe. Então, realizar tarefas que a gente precisa enxergar a distâncias maiores, aquilo faz com que não interrompa esse processo de crescimento e desenvolvimento infantil, tá? E, doutora, olha, antigamente, as televisões, quando eram colocadas em casa, quem tinha televisão, né? Era praticamente uma ordem do chefe de família da gente assistir aquilo longe. Sim. Hoje as televisões são enormes, sim, coloridas, e as pessoas veem cada vez mais perto. Exatamente. Tá? Então, tanto a intensidade de luz, né? Então, com baixa intensidade de luz, tendência maior para a miopia, mas também das distâncias. Distâncias muito próximas, abaixo de 20 centímetros, são mais um fator de risco para aumentar esses casos. E o que a gente tem que entender do que sejam os sintomas? Aquela criança lá que teve aquela dificuldade de enxergar de longe. Toda criança que vai no oftalmologista, o colega precisa fazer o exame com os olhos dilatados, por conta dessa acomodação do zoom da máquina fotográfica. Então, se sua mãe foi lá, levou o seu filhinho no oftalmologista sem dilatar o olho, aquele exame não foi feito de uma forma completa. Tá? Os exames complementares, eles são muito específicos aí para a nossa área de atuação, mas eles também são necessários, porque muitos deles, isso já é uma medida nova e recente. Eu não tinha essa conduta há 10 anos atrás, por exemplo, há 7 anos atrás, de medir o tamanho do olho, né? A gente mede em centímetros mesmo, as crianças são colocadas igual no gráficozinho que a gente tem lá do pediatra, né? Daquele gráfico, crescimento. Daquela curva de crescimento, é o mesmo gráfico, só que ali a gente já pega, por isso que o acompanhamento e o segmento é necessário, como na mesma avaliação do pediatra, que conforme os fatores de riscos, eles são aumentados conforme vai aumentando o tamanho do olho. Então, se a criança estiver lá em cima da curva, ela tem maior risco de ser automíope, aquelas doenças lá que podem ser, inclusive, irreversíveis, tá? Outra coisa, doutora, deixa eu perguntar, porque a gente vamos pedindo, a gente vai perguntando. A cor dos olhos tem alguma coisa a ver? Não, em relação a isso, não. Menos? Não, em relação a isso, não. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer você falou que teve um trabalho que fez aferição da vitamina D na lágrima. Sim. Mostrando que o tecido ocular é muito rico em vitaminas, minerais e aminoácidos. Sim. Não é isso? Então, o déficit alimentar, claro, ou quase todas as pessoas nos dias de hoje, sim, precisam de alguma suplementação que ajude nessa visão. Correto. Isso a gente escutava falar mais na pessoa que estava envelhecendo, na mulher que estava entrando na menopausa, mas agora a gente está entendendo que as crianças também precisam ter esse acompanhamento nutricional. Exato. Você acha importante essa coisa da vitamina, dos minerais e dos aminoácidos? Sim, é que eu não preparei para essa aula, né? Num outro momento, assim, hoje a gente já tem muito material, né? Que não somente as vitaminas, os minerais, o ômega 3 é um excelente cofator para o cérebro e para os olhos também, mas os metais pesados. Hoje, tudo que a gente consome ali, chumbo, arsênio, tanta coisa que está nos brinquedos, tá? E principalmente os corantes.
A eritrosina, que é aquele corante vermelho, que é o preferido das crianças, ele foi tirado do consumo pelo FDA agora nos Estados Unidos. Então, por quê? Já entendeu que ela é extremamente estimulante. Então, não é apenas, às vezes, a própria reposição, mas todo o excesso de alimentos industrializados, todo o excesso dos metais pesados que está aí no nosso dia a dia, e nem sempre a gente mede. É obrigatório medir para todo mundo? Não. Mas se a criança hoje tem sinais e sintomas que você faz a reposição e a criança ainda ela não apresenta melhora, é importante ter algumas investigações, tá? Ótimo. E aí, vamos aí para a parte do tratamento. Hoje, eu brinco assim, tratar a miopia infantil, ela é igual tomar um remédio todo dia, né? Não é apenas a simples troca dos óculos. A gente não pode pegá-la e colocar ali. É uma patologia ocular que não tem problema nenhum que eu troco meus óculos. Acho que essa é a nossa grande disputa, né, na sociedade, porque, infelizmente, o tratamento é um tratamento ainda caro, é um tratamento que nem todas as pessoas têm acesso, e a gente ainda tem muita resistência, até mesmo dos colegas, por causa disso. Existe um tratamento específico. Essas lentes, elas são lentes especiais, que ela tem ali uma zona de tratamento para que não tenha esse crescimento do tamanho do olho. E a gente já começou a usá-la aí por volta de 5 anos. É muito recente ainda. Nós tínhamos poucos laboratórios, 2 laboratórios, que era uma lente importada, que vinham de fora. Hoje nós já conseguimos praticamente dobrar esse número então, a concorrência, eu acredito que ao longo do tempo vai diminuir o custo para lente, para os óculos. Aí é tudo lente para tratamento no óculos, né? Ela tem desenhos específicos que têm essa finalidade de impedir o crescimento do olho e, consequentemente, tentar estabilizar e frear a miopia infantil. E se você colocar as lentes e mudar os hábitos desta criança... Exato. É possível que você melhore, diminua... Ou uma vez que cresceu, tem como voltar atrás? Uma vez que cresceu, por hora, a gente interrompe, né? Sabe? Agora ficou até aqui, né? Mas os resultados delas são bem promissores, né? Esse trabalho, ele começou um pouco antes da pandemia, né, os primeiros trabalhos, e as crianças tiveram alta na pandemia. Então, ele foi descontinuado e depois voltou. E ali a gente estudava exatamente essa questão do crescimento e da diminuição do grau. E não a diminuição do grau, da estabilização do grau. Né? Então, o que eu faço de rotina no meu consultório? A criança chegou no primeiro momento. Ela nunca teve aquele exame lá, daquele gráfico do tamanho do olho. Eu peço ele e fico acompanhando ele a cada 6 meses. Por quê? Se a criança está ali bem, está lá na curva baixinha do gráfico, né? E tem um grau baixo de miopia, família, a gente explica que essa opção de tratamento da família, nossa, eu quero tratar isso agora, porque sempre para mim isso foi um desafio. A gente vai prescreve o óculos, porque já entendeu aquele tratamento, ele precisa ser eficaz, ele precisa ter a adesão da criança. Os óculos, eles precisam ser usados por 12 horas consecutivas, com aquela atividade externa de 2 horas. Então, precisa ter muita mudança. Não é só usar o óculos, é usá-lo sempre, inclusive. Então, aquela criança que tem um grau baixinho, 0,75. Vai jogar bola, tira o óculos. Chega na sala de aula, tira o óculos, porque tem vergonha do colega. Esse tratamento ele não está sendo eficaz. Eu te provoquei por isso, que eu queria que você dissesse isso. Sim. Porque não adianta você dar toda a informação se a pessoa também não executa. Não. Né? E ela tem que saber que o fato da criança estar míope significa também que a cognição está com alguma alteração. Sim. A priori. Eu acho que se a gente coloca dessa forma, eu acho que faz com que os pais fiquem mais alertas. Sim. E assim, eu tenho 2 perfis, né, de pacientes, né? Atendo no programa do SUS, né, no Hospital da Prefeitura do Rio, e atendo no paciente também que é da rede privada, né? Quando o pai
Quando o pai ou a mãe, independente da situação social, ele já teve a miopia, a vida dele já foi impactada na infância, na adolescência, por isso, ele tem uma outra visão sobre isso, entende? Perfeito. Então, assim, agora, quando a criança vem sozinha com aquele problema, o tratamento ele não é exclusivo de pegar e tirar o telefone, tirar o celular da criança, do adolescente. Ele precisa de toda essa logística, né? Por isso que precisa, sim, da adesão da criança e do interesse real da família, de ter o acompanhamento. E o que você acha que poderia ser modificado para que a gente tenha uma política governamental? O que você acha que... Porque a gente precisa falar para uma quantidade maior possível de pessoas. Sim. Então, o que é possível ser feito para que a gente consiga abranger uma quantidade maior de crianças? De políticas públicas. De políticas públicas. Assim, nós vimos que há uma necessidade real da participação do pediatra e dos educadores, né? Tem criança que realmente ele nunca vai ao oftalmologista e o pediatra é o dono, ele que vai orquestrar essas informações. Então, hoje, a gente já tem essa preocupação de meio que unir a sociedade. Hoje eu vou ter uma reunião com uma pessoa da Sociedade de Pediatria para falarmos exatamente sobre isso. Então, quando tiver realmente essa relação direta com pais, educadores, pediatra, vai contribuir muito na adesão do nosso tratamento. Claro que toda aquela propaganda que nós tivemos há uns 20, 30 anos atrás, para a utilização ali de protetor solar, o quanto para relação antirreflexo, fotocromático, como a gente conseguiu aquilo, né? E hoje a gente também depende, sim, de políticas públicas, como nós tivemos, para excluir o telefone celular das escolas. Eu acredito de verdade que a gente já vai ter o efeito a médio prazo dessa adesão, sabe, da escola em si. Michele, a gente não combinou nada, mas eu queria te fazer uma pergunta, que são das crianças que nasceram na pandemia. Porque elas ficaram pelo menos aí uns 2 anos em casa. Sim. Né? E aí você já percebeu modificações em toda essa evolução que tem que ser correta da parte oftalmológica e da cognição dessas crianças? Não só das crianças que nasceram na pandemia, mas principalmente também, né, porque é o público que eu mais atendo, das crianças que foram alfabetizadas na pandemia. Então, essa criança que foi alfabetizada, teve que ser alfabetizada dentro de casa, elas tiveram um atraso aí da cognição, da leitura, das tarefas escolares, obviamente pela clausura, né, pelo momento em si, mas essas crianças, sim, elas têm pequenos atrasos, crianças com menos de 4, 5 anos, né? E hoje eu posso falar que eu tenho alguns pacientes muito novos que têm graus elevados de miopia. Eu também faço bastante lente de contato em criança e adolescente, que é um dos tratamentos, é fazer lente de contato daquela criança que já vai usar uma lente de contato como tratamento. E eu não tinha essa relação dessa forma para essas patologias há uns 10 anos atrás, entende? Doutora, a lente de contato, ela reduz, ela para? Existem 2 tratamentos com lentes de contato. São os 2 próximos slides, tá? Ali, essa aqui é uma lente de contato de uso diário, que os pacientes acabam tendo bastante adesão quando os pais foram usuários de lente de contato. Infelizmente, é só um fabricante, né? Imagina, você usar uma lente de contato, descarte diário, você jogar fora ela todo dia. Mas diminui muito o risco das infecções, por isso a necessidade dela ser feita dessa forma, tá? E ainda, obviamente, como é apenas um fabricante, ela ainda é uma lente muito cara. E ela tem 2 zonas, a zona de tratamento, que é esse lilás mais forte, e a zona por onde a criança vê, tem a correção do grau dela. E aí, o que essa zona de tratamento faz? Ela aproxima aonde tem a formação da imagem. Então, aquilo contribui
mais uma vez, para a gente diminuir esse crescimento ali, né? O olho vai crescendo assim, a gente chama de crescimento axial. É como se o olho ele fosse crescendo dessa forma. E aí é igual puxar, eu brinco assim, uma pizza, um chiclete. Se o olho vai crescendo, essa parte lá vermelha, que é a parte da retina, ela vai literalmente se adelgaçando, ela vai diminuindo ali toda a sua capacidade de funcionamento. Ou seja, uma criança míope, desde muito jovem, que tem uma tendência que não é genética, ela pode, depois de um certo tempo, desenvolver degeneração macular, por exemplo? Sim, sim. É maculopatia miópica que a gente dá o nome, tá? Mas as complicações desse grau elevado de miopia, infelizmente, são patologias irreversíveis. Por isso a gente bate muito na tecla do tratamento, tá? E esse tratamento ainda é muito novo, então a gente precisa, assim, que os colegas contribuam, que entendam, que sentem Importante, também, né? para ler um pouco sobre, né, para fazer o acompanhamento, o diagnóstico da forma hoje muito mais, além de apenas trocar o óculos, né, de fazer essa avaliação do tamanho do olho, de colocar a criança lá naquele gráfico do tamanho do olho. A gente precisa da adesão realmente dos oftalmologistas e da cobrança do pediatra. Falou assim, poxa, esse oftalmo aqui, ele não fez essa avaliação. E isso, infelizmente, a gente hoje precisa estar atento, que isso tem que entrar no dia a dia da nossa conduta. E a opção é do oftalmo de colocar a lente? A opção é o tratamento. Eu confesso assim, eu preciso explicar para todas as famílias. Eu faço a mesma explicação, desde a baixa exposição ao excesso das telas, como tratamento. Todo esse conjunto, ele faz parte do tratamento. Não é apenas o óculos ou a lente de contato, sabe? Então, quando a família começa a compreender melhor isso, porque essas lentes, 2 óculos, elas precisam ser usadas por 12 horas. Ela precisa ser usada o dia inteiro, entende? E a criança precisa ter aquela mudança de comportamento também. Então, é um conjunto de informações muito novo para toda a família, para a gente, para os educadores, para os pediatras, né? Que isso, eu mesma que trabalho com criança, faço já oftalmologia há bastante tempo, tive que aprender isso recentemente. Eu não fazia essa avaliação. Isso é tudo muito novo para mim também. Tá? E essa aqui é um outro tipo de lente. Essa lente já é rígida. Você dorme com ela à noite, tira ela pela manhã. Ela é o justo oposto daquilo que a gente sempre fazia de lente de contato rígida. Ela também corrige o grau de miopia e de astigmatismo. Ainda tem isso, né, que eu não falei ainda. Qual o grande desafio disso? Se a gente perder o tempo, o time de iniciar o tratamento, nem todo esse tratamento de correção, a gente ainda não tem graus altos para tratá-los. São até graus medianos de miopia que a gente consegue. Se a criança ultrapassar 8, 9, 10 graus de miopia, ainda nós não temos tratamento para graus elevados, entende? Então, aquele grau que é o pior, aquele que pode fazer aquele estiramento lá atrás da retina, são as crianças que são mais suscetíveis a ter essas patologias irreversíveis. Ainda nós não temos tratamento para elas, tá? Tratamento de uma forma, assim, com as lentes. E o outro tratamento aqui, que a partir do ano passado, quando a gente conseguiu que isso fosse englobado aí pela Anvisa, só para vocês entenderem como isso tudo é novo. O tratamento anterior da oxaloratologia e do colírio da atropina são tratamentos que a gente conseguiu colocar recentemente. Claro que é uma conduta do oftalmo pediatra, precisa estar bem alinhado com o pediatra, porque nem toda criança pode fazer o uso dessa medicação. São medicamentos ainda manipulados, então aumenta muito o custo disso tudo. Nós não temos, por exemplo, no Rio, nenhum laboratório que faça colírio manipulado. Então, as crianças precisam vem de São Paulo, vem de BH, então aumenta ainda todo o tratamento disso, deixar bem claro, sabe, Márcia? Infelizmente, ainda é um tratamento caro para todas as crianças, para todas as famílias. Tá? E não existe no o Rio. ideal, mais uma vez, é a gente falar, importante é a prevenção. Sem dúvida alguma. Eu outro dia estava falando isso que não tem a ver com o nosso assunto aqui, mas tem a ver com prevenção, que é
o ideal é que a gente chegasse no Outubro Rosa sem fazer diagnóstico precoce, e sim fazer a prevenção do câncer de mama. Sim, sim. Porque quando você está fazendo diagnóstico precoce, a doença já está instalada. Né? Então, novamente, a importância da prevenção para que não se estabeleça graus altos de miopia que podem gerar doenças irreversíveis. Atendo muito paciente que a família faz aquele acompanhamento regular do pediatra, mas a criança nunca foi oftalmologista. Então, esse alinhamento, ele precisa estar muito palatável, precisa estar assim, muito digerido por todos nós. Sim, tá? Às vezes a criança só procura oftalmologista porque a escola detectou que já tem uma dificuldade na visão e aí sim indica o oftalmo. Geralmente, a escola pede no momento que a criança vai ser alfabetizada. Ou seja, eu tenho muita criança que eu faço o teste do olhinho, né? Fazia o teste do olhinho, que o colega pediatra me encaminha esse paciente, e essa criança muitas das vezes voltava 6 anos depois, ainda que a gente falasse. Eu coloco lá no meu laudo, né, o momento que eu acho que é importante, por conta de toda aquela etapa de desenvolvimento, da visão em si, que essa criança precisa sim ser acompanhada a cada 6 meses. E eu queria que você colocasse, Michele, porque muitas vezes o que a gente entende enquanto pais é que você tem que levar o filho para o oftalmologista que está tendo dificuldades na aprendizagem porque ele não está enxergando só. Sim. Mas não é só o fato dele não estar enxergando, é isso que eu queria que você colocasse. Porque tem toda uma avaliação do crescimento e do desenvolvimento. E aí, como eu falei, que lá no córtex occipital, ele é mais ou menos, assim como o pediatra, orquestra para onde vai a criança, se a criança ela não enxerga bem, um monte de tarefas que ela faria naquela faixa etária do seu desenvolvimento, aquilo pode ficar atrasado, né? Eu tenho uma colega que me encaminha muitos pacientes com síndrome de Down, e aí eu precisei colocar o óculos para o menino. Semana passada recebi, ele mora em Salvador, e recebi a foto da avó, que o videozinho da avó ele engateando. Ele fazia psicomotricidade, fisioterapeuta e tudo, mas o colega lá não tinha prescrito óculos para ele, que era um grau alto. Então, assim, como que impactou uma criança aí de 3, 4 anos, né? Aquele processo de desenvolvimento que seria o ideal para ele naquela fase da vida. Ou seja, foi a cereja do bolo. Foi a cereja Era o que estava faltando para a coisa começar a desenvolver. Sim, e aí as crianças, às vezes, vai ter um atraso na leitura. Será que aquela visão estava sendo bem corrigida mesmo? Eu já atendi crianças que caíam muito de um lado só, né? Teve vários pequenos acidentes e tudo, e aí a professora, olha, ele está com problema num dos olhos. E, infelizmente, a criança já tinha uns 9, 10 anos. Ainda assim que a gente tentasse usar o tampão, já estava um pouco tarde. Porque quando você vem falando, vem me abrindo questionamentos assim, então talvez não teriam tantos disléxicos, não né? Tantos diagnósticos de TDAH. Exato, por aí o raciocínio. Né? Porque você vê crianças que têm diagnóstico de dislexia, mas que não resolve com uma fono especializada em dislexia. Resolve quando ela põe uma professora particular que vai alfabetizar aquela criança ou vai ajudar aquela criança, e aí ela consegue pegar a escola e desenvolver bem. Talvez essa criança não tivesse dislexia e sim uma alteração visual. Né? Exatamente, porque assim, o processo da mielinização do cérebro e do nervo óptico, ele vem, como eu falei no início, a criança aprende a enxergar enxergando. Então, além dele precisar estar naquele ambiente, o próprio cérebro em si, ele precisa ser treinado para aquela etapa de desenvolvimento. Então, uma criança que pratica atividade física, uma criança que pratica alguma outra atividade sensorial, seja na dança, sendo com a música, aquelas áreas, elas vão sendo desenvolvidas também. E, obviamente, a própria visão em si, ela entra nesse momento dessas aquisições. Eu mesma fui sinalizada pela minha professora de piano, criança, que eu estava aproximando muito da partitura para eu poder fazer a leitura, e ela sinalizou minha mãe, que era professora, sabe, também. Então, aquilo impactou, né? Eu poder usar óculos desde muito cedo, contribuiu para o meu desenvolvimento, meu crescimento, seja cerebral, seja visual. Gente, eu acho importante a gente, no programa, mostrar sempre várias especialidades médicas, porque, na verdade, o corpo humano ele é um todo, né? Sim. E aí a gente precisa de todas as nossas funções boas para que a gente tenha um corpo saudável e funcional. Eu tenho toda hora puxando pela cognição das crianças, porque já é muito definitivo dentro da geriatria
e da neurogeriatria, da necessidade de você fazer a intervenção quando logo esse idoso começa, você perceber que ele está com alteração da visão. Sim, sem Porque dúvida. quando você tem essa intervenção, você poupa a cognição. Sim. No caso do idoso, Márcio, por exemplo, a gente já sabe que se o idoso tiver catarata e ele operar, aquilo pode impactar muito as atividades dele. Não somente a atividade laboral, né? Aquela pessoa que talvez assim, poxa, estava deixando de dirigir, não dirigia mais à noite, não fazia um pilates, apenas operou a catarata. Aquilo trouxe, a gente precisa da nossa visão para formar a imagem e ativar essas comunicações desses neurotransmissores. Então, a qualidade de visão, ela é sim responsável, direta e indireta, por toda essa cognição. Quando a criança tem algum déficit, o adolescente ou idoso, de alguma dessas áreas, o cérebro também ele é responsável ali para fazer essa neuroplasticidade. E hoje a gente já tenta entender muito principalmente para ajudar aquelas crianças que tiveram esse procedimento, tiveram esse desenvolvimento interrompido, o processamento visual, sabe? Perfeito. Então, assim, hoje a nossa expectativa, a minha esperança, ao invés de chegar e falar assim, não, agora não tem mais jeito, hoje a gente até mesmo com alguns recursos já aí da inteligência artificial, eu acredito muita coisa boa pode estar para vir em relação àquelas pacientes que já tiveram um diagnóstico final de alguma coisa irreversível. Doutora, e a cirurgia que faz e a pessoa deixa de ser míope? A cirurgia, ela não pode ser feita em criança e adolescente, tá? Aqui no Brasil, a cirurgia de miopia, ela tem que estar com um grau estabilizado e o paciente, até muito dos planos de saúde, só liberam depois dos 21 anos de idade, quando o grau estabilizou. Certo. Mas eu tenho pacientes adultos jovens, vi isso na pandemia também, de gente que era míope adulto, né? Eu pratiquei já há um tempo triatlo, então atendia muito paciente que era da minha equipe e durante a pandemia nós tivemos muita rigidez, né, para sair, deixamos de praticar o esporte, principalmente esportes na rua, até mesmo paciente adulto tiveram aumento da miopia. Se isso aconteceu com o adulto, quiçá com a criança que está com o cérebrozinho dela, com o olho dela em desenvolvimento e crescimento, entendeu? Certo. E hoje, assim, qual é o nosso maior desafio, sabe? Isso aqui é de um dos trabalhos. Quando começar o tratamento, a gente não pode pensar que um grau baixinho de miopia, como nós vimos lá atrás, a gente tem que esquecer o que nós sabíamos e pensar que está tendo essa mudança mesmo, estrutural, dessa maturação cerebral, tudo e com todo esse envolvimento. Antigamente, a gente olhava para uma criança com miopia de meio grau, 0,75 grau, e falava assim, é baixo, é inofensivo. Mas essa mesma criança, ao longo da vida, a gente já observou dos primeiros casos, antes da pandemia, que são crianças potencialmente mais propensas a desenvolverem graus elevados de automiopia. Porque o olho é pequeno, né? A criança vai crescendo, o olho também vai crescendo. Uma criança, um bebê, ele tem de ser a hipermétrope, que é um olho curtinho. A diferença entre miopia, aquela dificuldade de enxergar de longe, o hipermétrope é o oposto. Então, o bebezinho, ele tem que ser, deveria ser hipermétrope. Aquilo está dentro do desenvolvimento, do crescimento cerebral dele, sabe? E ele é? E ele geralmente é, sabe? Então, se você pega uma criança muito pequena, míope, ainda que seja um grau baixo, assim, opa, preciso ligar esse alerta. Mais uma vez, da importância do exame e do acompanhamento aí sistêmico das crianças a cada 6 meses, se não tiverem alguma alteração. Às vezes eu preciso reduzir esse acompanhamento, segmento, quando eu observo lá que teve mudança abrupta naqueles gráficos, quando teve alguma alteração, aumento abrupto do grau. Então, a gente, obviamente, lida com as circunstâncias personalizadas de cada paciente. Doutora Michele, deixa eu fazer outra pergunta. As crianças e adultos que têm o olho seco, não tem lágrima, né? Não produz a lágrima, né? Isso é também um motivo que pode ocorrer? Não diretamente, mas aí como ele estava falando, né, da vitamina D. Aí a gente tem lá a reposição também, que eu já tenho criança que eu já uso o ômega 3, né?
Eu tenho o hábito de passar, converso com o pediatra para sinalizar ali se tem alguma outra patologia que contraindica usar a medicação. É muito importante essa relação entre o pediatra e o oftalmologista, mas hoje já tem muita criança que tem olho seco pelos mesmos motivos. A gente já sabe que a pessoa que fica muitas horas no celular, seja criança, adolescente, até mesmo a gente, que pisca menos vezes. E se a gente pisca menos vezes, a gente renova menos vezes o filme lacrimal. Então, pessoas que trabalham muito tempo, as pessoas acham assim, nossa, porque eu fico o dia inteiro dentro do ar-condicionado no computador. Não, o computador já permite que você pisque menos vezes, você ali não renovou o filme lacrimal, sem falar também aí dos poluentes, dos metais pesados, que a gente precisa fazer essa limpeza. Então, tem criança que usa de uma forma regular alguns colírios lubrificantes, algumas outras antialérgicos. Quando é possível, isso pode dar em criança mesmo. Isso pode dar em criança. Às vezes, a necessidade de a gente observar se tem uma alergia ocular ali, crônica e ter mudanças na alimentação, né? Hoje a gente sabe que determinadas crianças... e existe essa relação direta do olho com o intestino. Então, associo muito assim, algumas alergias alimentares, como leite, por exemplo, leite e derivados, podem ter ali uma relação direta com olho seco, com conjuntivite alérgica. Tá? E aí o tratamento, você começou a falar com ômega. Ômega 3, tirar o leite, reduzir, né? E aí, obviamente, tu precisa avaliar as vitaminas, reposições e tudo mais, mas muito desses... Isso também não é uma coisa que tenha cura, né? O olho seco não tem cura. Não, tem cura sim. Eu acredito que a cura está na mudança da alimentação. Claro, daquele paciente que não tem nenhuma outra doença de base, sabe? Certo. As doenças autoimunes, doenças imunológicas, reumatológicas, né? Semana passada, eu atendi uma menininha que estava investigando lúpus e ela veio para mim com olho seco, acompanhada pela reumatologista, e aí nós decidimos ali para que ela não tenha algumas alterações no olho, na córnea, sequelas, e a gente vai fazer um tratamento mais assertivo. A gente fala muitas vezes aqui no programa sobre os processos inflamatórios, sobre inflamação gerando alterações no corpo, né? Sim. Então, inflamação gerando depressão, inflamação gerando doenças autoimunes, a inflamação gerando obesidade, a inflamação levando a problemas de insulina. E aí, a inflamação novamente vai estar aparecendo aqui dentro da oftalmologia. Sim. Né? Então, mostrando que a inflamação, que eu brinco muitas vezes que fica parecendo que a gente está falando de uma entidade, né? Mas a inflamação, ela inflama e inflama tudo. Inflama tudo, sim. Né? Inclusive o tecido ocular. Sim. Então, a gente tem que pensar nas situações que geram inflamação. Sim. Né? Poucas horas de sono, alimentação industrializada em excesso. Né? Porque eu entro no supermercado e fico vendo o carrinho das pessoas. E aí você vai vendo as crianças que elas vão botando dentro do carrinho e você não vê nada de legumes e verduras. Sim, muito difícil. Né? Você vê só biscoito industrializado, bala toda colorida, né? Até de gelatina tem corante. Sim. Né? Então é importante que a gente pense que essa inflamação acontece na gestação, na mulher que está grávida, depois que a criança nasce, na criança, no adulto jovem, no adolescente. Né? Então é uma coisa que a gente tem que começar a mudar hábito. Geral, desde a infância. Desde a infância. Eu falo que a natureza ela é muito sábia, né? Os olhos e a retina ali em si, a gente somente copiar e colar, vermelho e amarelo. A gente lá no beta-carotinoides, a gente vai lá. A criança precisa repor a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D. E isso a gente encontra literalmente nas cores dos alimentos. Os alimentos amarelos, os alimentos vermelhos, nos vegetais verdes escuros, nos peixes de água fria, que são ricos em ômega 3. E aqui é nosso grande desafio, que a gente tem pouco, né? Mas se pegar na sardinha, que é um peixe tecnicamente, teoricamente, mais barato, tem ali essa reposição necessária, que não necessariamente essa criança pequena deveria ou precisaria usar de um suplemento. Basta alternar as cores dos alimentos, pensando lá naquele olho vermelho e amarelo. Não, tudo que for vermelho e amarelo vai ser bom para a minha retina? Vai sim. Tá? Olha, Michele, eu acho fundamental isso que você colocou, porque ontem eu estava vendo televisão e me chamou a atenção uma situação que me incomodou no primeiro momento, que era um jogo, né, na televisão,
e que você tinha que acertar o sequencial do joguinho, né? Então, número 6 com o número 9, qual é a dupla que dá? E era de medicamentos isso. Ah, sim. De medicamentos não, de suplementos, de nutracêuticos. Então era assim, o cálcio, você acertou o cálcio, todo mundo precisa de cálcio. Depois veio ômega, todos podemos tomar ômega, vamos tomar ômega. Eu parei e falei, não, cara, eu não estou ouvindo isso, eu não acredito nisso. Melatonina para todos. Meu Deus, isso não poderia estar acontecendo numa situação que abrange uma população muito grande brasileira. Sim. Que tem que ter critérios para analisar as coisas. Sim. De que eu estou fazendo um jogo, que eu vou falando o nome de cálcio, de magnésio, de ômega, como se isso fosse bom para todos, como se não existisse efeito colateral. Sim. Né? Que você não precisaria ir ao médico para dosar aquilo, se você precisa ou não, porque você falou do ômega. Sim. Em criança. Você não disse que você ia fazer o ômega e não perguntou à pediatra. Sim. Apesar de você ter a independência de querer prescrever um ômega e poder. Sim, sim. Né? Então, me chamou a atenção isso de que, colocando-se para a população como se aquelas substâncias fossem fundamentais para todos o tempo todo. Né? Então, por exemplo, um cálcio para um paciente que eu atendo, se ele for tomado de maneira indiscriminada, ele vai calcificar a artéria, vai calcificar a mama, vai calcificar cálculo renal. E isso está fazendo uma propaganda na televisão. É um absurdo. E assim, ainda tem uma outra, algo que a gente não possa esquecer, né? A quantidade de produtos industrializados também, entendeu, Márcia? Pega aí os sucos, os refrigerantes e a quantidade de açúcar e corantes que tem nessas medicações, é quase um medicamento ruim, né? Quase uma coisa realmente muito ruim. Ele vai competir, sim, com o espaço das vitaminas e dos minerais. Então, você pode, às vezes, a mãe acha assim, estou fazendo a suplementação, mas a criança toma o suco junto com o suplemento, aquilo ali não vai ter atuação. Aquilo dali não vai ter uma ação direta e tudo. Se tiver com o intestino muito inflamado, né, eu vejo que muitas alterações inflamatórias dos olhos, ela acompanha também dos seios paranasais. Pergunto, tem muito, o nariz escorre muito e tudo, e às vezes a criança está realmente com o rosto todo inflamado. Você pega ali a criança com 7, 8 anos, já fez N vezes tratamento de sinusite. Então, assim, aquilo altera a flora intestinal. Isso tudo começou aonde? No alimento, entende? Sabe? Claro, quando há necessidade de fazer o tratamento, isso não tem escolha. Mas tem uma escolha que é realmente aquilo que a gente compra e coloca na geladeira, que tem na despensa dentro de casa. Isso é uma escolha. Eu coloco isso, eu digo, olha só, o idoso não está conseguindo emagrecer, ele está com açúcar alto, tá bem, mas quem é que vai para o supermercado? Não é você? Se você não comprar, ele não vai ingerir. Sim. Os nossos filhos é a mesma coisa. E a gente tem que ter cuidado quando a gente faz compra, porque a gente tem que saber ler rótulo mesmo. Porque quando você vê escrito lá, néctar, aquilo não é suco. Sim. Aquilo é olho, cor, cheiro, gosto, mas não é suco. Não é suco. É água com açúcar e corante. Então eu tenho que comprar suco 100%. Sim. Né? Eu ontem fui preparar um peixe que eu morri de rir, porque eu comprei o peixe. E quando eu abri, estava assim, 100% peixe. Aí eu comecei a rir, eu falei, meu Deus, será que agora quando eu for comprar o queijo eu tenho que ver se o peixe é 100% peixe? Se ele não fosse 100% peixe, ele é o quê então? Ele é metade peixe, metade massa, metade plástico. O que será isso? Porque se está escrito 100% peixe, é que tem peixe que não é 100% peixe. Se você pegasse, por exemplo, hoje o desafio aí com salmão, por exemplo, né, que todo mundo, um monte de gente gosta e tal. Aquilo dali é corante, não é? A gente tem que entender que o salmão que a gente tem que consumir, ele tem que ser de águas profundas e geladas. Tem que saber de onde ele veio. Isso. Senão a gente não está consumindo um 100% peixe. Um 100% peixe. E acho que as pessoas parecem que gostam de ser enganadas, né? Porque elas não têm essa, não tem noção. Não, até tem, mas fala assim, mas eu não vou deixar de comer. Então, beleza, é uma decisão. E eu acho que também falta conhecimento, porque quando você lê uma coisa e diz assim, você vai comprar um suco e está escrito néctar, você associa néctar, abelha, natural, você fala, opa! Então, néctar é o suprassumo do suco. Eu vou comprar o néctar. Sim, mas aí é o contrário do que você imagina. Aliás, foi feito para isso. Para você ler aquilo e imediatamente associar que é uma coisa boa.
Né? Então, eu acho que a gente também tem que ensinar que a pessoa tem que ver, ler o rótulo. Até uma coisa que você falou que eu lembrei aqui é dessa questão sem lactose, né? Você encarece bastante os produtos, mas de repente não é aquilo que está deixando aquele intestino inflamado. Se a pessoa não tem uma intolerância, ela não, indiferente de estar sem lactose ou com lactose, ela vai ter que fazer aquela restrição para aquele momento para tratar aquela patologia. Você entendeu? Sim. Então, a indústria, né, ela é mais agressiva e a gente tem a obrigação de trazer clareza e discernimento para as famílias, né? Assim que... E outra coisa que eu queria também colocar aqui, a Michele fala também de medicina integrativa. Sim. Né? Isso significa que ela deixou de ser o oftalmologista que faz parte da sociedade? Não. Significa que ela tem uma visão além do que a grande maioria que faz só com embasamento científico, técnico, do trabalho científico. Ela vai ter uma visão mais generalista da coisa. Porque ela acabou de falar de miopia na infância, mas ela acabou de falar do intestino. Sim. Né? Que é uma preocupação sua, senão você não falaria nisso. Assim, na verdade, eu sou gastropediatra, né? Eu fiz pediatria, depois eu fiz gastropediatria e oftalmologia foi a minha terceira especialidade. Então, quando eu vejo uma criança com muita conjuntivite, com muita inflamação de repetição nos olhos, a gente tem que sim pensar no intestino, sabe? E os olhos, eles realmente são a janela do nosso corpo. Hoje, um paciente diabético, se ele tiver uma alteração lá atrás na retina, uma retinopatia diabética complicada, com hemorragia, com os vasos ali já um pouco com alterações, a gente... se ele tem alteração nesse vaso do fundo do olho, ele pode ter alterações nos rins, ele pode ter alterações nos membros inferiores, que são lugares de pequena circulação, assim como os olhos. Então, quando a gente não tem que pensar no olho como se fosse um quebra-cabeça do corpo, ele traz muitas informações desses processos inflamatórios que a gente tem no corpo inteiro, né? Isso vai da criança ao idoso. A gente falou ali antes de começar, tem um filme, né, antigo, um documentário chamado Janela da Alma, que eu recomendo que vocês procurem e achem, porque é um documentário muito bonito. Sim. Esse documentário falando sobre o olho, né, sobre a janela da alma. E eu queria que você falou isso, quando a gente conversou ali fora. E eu queria que você explicasse isso pra gente. Através do exame físico, né, do exame da avaliação das estruturas oculares, elas nos traz ferramentas de várias patologias que a gente tem no corpo inteiro, tá? Patologias que podem ser como da demência e do Alzheimer hoje, por exemplo, já tem um grupo nos Estados Unidos que tem ali um estudo entre o olho e o cérebro. Perfeito. A gente já está entendendo que essas doenças, elas podem ter precursores nos olhos muitos anos antes dela atingir o cérebro. Então, a gente hoje está indo atrás dessas informações do olho com o intestino, do olho com o cérebro, né? Como foi super legal o trabalho lá do Renato Lessa, da investigação da vitamina D na lágrima, o quanto que aquilo ali impacta. Você não precisar, assim, fazer uma aferição, tirar o exame de sangue, porque através do exame no olho, a gente já consegue trazer várias informações que são extremamente valiosas para a gente. Tá? O que mais consegue se detectar na lágrima? Olha, a lágrima, hoje a gente já entendeu que a lágrima ela é composta, mesmo ela sendo transparente, ela é composta de 3 camadas, né? Uma camada líquida, né, que a gente tem essa produção, que é o que a gente sabia, imaginava, até foram os primeiros lubrificantes que a gente tratava, era somente para a parte líquida da lágrima. Temos uma camada de mucina do muco, então, assim, se a criança ou adolescente tem essas alterações lá imunológicas, ela pode também apresentar algumas dessas alterações na lágrima, e tem a parte interna dela que é de lipídios. Perfeito. Então, tudo que a gente imaginar, que a gente pode investigar dessas 3 estruturas, hoje falta ainda a facilidade e, de repente, a disponibilidade de todo mundo ter esse acesso.
Isso, os grandes laboratórios, apenas uma questão de pesquisa, a gente consegue ter ali informações claras. Qual é a faixa do que a gente precisa buscar? Isso é tudo muito novo ainda, tá, Márcia? Mas eu acredito que seja algo muito promissor a gente poder, a longo prazo, investigar várias outras doenças. Nesse grupo, por exemplo, desse mesmo grupo que dosou a vitamina D, ela pegou algumas das doenças da córnea, como ceratocone. A gente entendia que ela poderia funcionar de um jeito, mas apenas pela quantidade de vitamina D, a gente já compreendeu que aquilo pode impactar naquelas doenças que a gente só tratando o olho, tá? A falta de lágrima, né? Pessoa que não tem lágrima, isso eu vou fazer até uma pergunta, porque isso eu tenho e aconteceu comigo há muito tempo. Sim, sim. Eu tive vários processos de úlcera na córnea. Sim. Por causa do olho seco. Sim. E tive herpes. Sim. Que falaram na época que eu tive, que isso era uma doença totalmente rara em pessoas que não fossem aidéticas. Não, hoje não mais, tá? Eu, semana passada, atendi 2 pacientes com herpes, sabe? Paciente quase toda semana. Então, assim, a herpes, ela pode sim atingir os olhos e aí, infelizmente, pode causar e levar, né, a úlcera se não for tratada inicialmente. Mas a herpes em si, ela está muito ligada ao sistema imunológico da pessoa. A gente não precisa detectar, então tem pacientes que até fazendo uso regular depois com vacinas, existe toda uma série de tratamentos com prevenção para que possa ocorrer essas patologias. Até uma das causas também de olho seco deve ser hormonal. Sim, né? Sim, sem dúvida. A menopausa ela é bem comum, né? Doenças reumatológicas, doenças imunológicas que têm uma alteração direta hormonal, elas tendem a levar ao olho seco. E não apenas o ambiente em si, não é apenas o ar-condicionado ou a tela, entendeu? O olho seco, ele pode sim ser detectado muito facilmente na mulher, por exemplo, quando ela está ali no período do climatério, começando a menopausa. Eu tenho um teste que é super simples e rápido, que é uma fitinha que a gente chama de teste de Schimmer, e ali a gente consegue quantificar numericamente o quanto que aquela pessoa produz de lágrima. Entende? Assim, todo paciente que eu vejo que tem alguma doença imunológica, tem alguma doença reumatológica, a paciente assim que eu vou usar lente de contato, esteja na fase de climatério, eu sempre faço essa avaliação do olho seco, do teste de Schimmer. Ou seja, se o paciente está mais controlado das suas patologias, o olho vai ficar menos seco. O olho fica menos seco. Ou seja, se você tem um oftalmologista que te acompanha, até isso ele pode te ajudar. Sim, por conta daquela posição que eu falei das 3 camadas, que a lágrima tem, tá? Então, voltando lá, né? A miopia, ela não deve ser considerada uma miopia baixa e inofensiva. A gente tem que imaginar que, dependendo da idade dessa criança que foi feito o diagnóstico, é diferente você ter que é um grau baixo, com 17 anos de idade, do que com uma criança de 4, 5 anos de idade. Que tem 0,75 ou 0,5. São situações distintas. É o mesmo grau, sim, certo, mas são faixas etárias diferentes. A criança ainda vai passar pelo processo do crescimento, do desenvolvimento da curva, pelas etapas de desenvolvimento dela. Então, uma criança... a possibilidade dela ter um grau maior ao longo do tempo, né? Sim, desse crescimento do olho, do desenvolvimento pondero-estatural mesmo, né? No início, quando a gente estava ainda muito perdido para ajustar o gráfico, eu falava com a mãe... a criança já ficou mocinha, o menino, que faixa etária. Eu tentava, pelo menos, de uma forma mais rudimentar, separar. Uma criança de 8 anos, por exemplo, ainda vai passar por todo o processo ainda de maturação, certo, que vem depois da adolescência em si. Sim. Tá? E aí, quando começar, para mim, qual é a melhor opção do tratamento? Aquela decisão final precisa envolver a adesão da criança. Se a criança... Eu já tive paciente assim, um menino... Semana passada eu entreguei aquelas lentes lá de descarte diário.
e ele joga bola, ele treina futebol, os óculos adiantariam para ele? Não, porque ele não estaria fazendo um tratamento adequado. E ele ainda falou assim, tia, eu já estou usando aparelho, usar óculos e aparelho eu não quero. Ele deixou claro que ele não já tem iria... aquela, né? Ele deixou claro para a mãe, para o pai, que ele não iria usar, sabe? Então, realmente, vai facilitar os treinos dele, o esporte que ele quer praticar, da liberdade em si, que a lente de contato traz, principalmente para quem pratica atividade física, né? Então, foi uma situação interessante. Essas 3 situações aí, eu peguei do meu consultório, do meu dia a dia, né? Esse menino já era um paciente antigo, ele usava aquela lente lá de tratamento, que muitos dos fabricantes dizem que ela vai dos 6 aos 16 anos com aquela grade de graus, né? Que tem um grau, o máximo do grau para poder ser tratado. E, doutora, a lente, ela ainda é aquela que pode ser gelatinosa? Sim, a lente de contato, na verdade, a lente que eu falei, assim, é a lente dos óculos e a lente de contato, envolve todo o combo, né? Certo. A criança ou vai usar os óculos, sim, 12 horas, ou vai usar aquelas 2 lentes. São tratamentos diferentes. Certo. Ou ela usa a lente de contato gelatinosa de uso diário, troca diária, né? Uhum. Ou ela vai usar a lente rígida, que a gente faz a troca uma vez por ano. São 3 tratamentos bem distintos. Quando eu falo da lente, é a lente de tratamento em si, tá? Ok. Então, esse paciente é filho de uma colega e ele queria usar a lente de contato com 17 anos. Falou assim, eu não quero mais usar o óculos. E aí eu dei a opção de usar a lente de tratamento. Ela, Michele, mas já não fez, vai fazer 18 anos e tudo. Eu falei, então é o seguinte, é isso, né? Eu operei no meio da faculdade e estabilizou meu grau, mas a gente tem que quebrar esse paradigma de 30 anos atrás. A gente tem que entender que a gente está vivendo um outro momento da sociedade. E assim, ele voltou agora com 18 anos e literalmente dobrou o grau da miopia. Olha. Tinha 1,5 e ficou com aquele grau baixo estabilizado, né? E era um grau baixo. E já veio aí, usou a lente de contato do jeito que ele quis comprar e se livrar dos óculos, os óculos que ele tinha de tratamento. Optou por não fazer a lente de contato de tratamento e, infelizmente, ele, com 18 anos, teve o aumento aí do dobro do grau da miopia. Então, até quando tratar? Até quando a gente puder acompanhar o paciente, né? Sim. A minha expectativa era, vamos repetir aquele exame que eu faço acompanhamento no gráfico a cada 6 meses, mesmo tendo 18 anos. Se ficar ok, estabilizado, vida que segue, vai fazer até a sua vida de adulto. Mas se a miopia continuar aumentando, ou se o crescimento do olho continuar também aumentando, é necessário manter o tratamento, tá? Tanto para criança pequena, lá de 6 e 7 anos, quanto para aquele que já está formando aí com 18 anos de idade. Saindo um pouco da criança, só uma pergunta Sim. bem óbvia que muito interessa. Porque toda pessoa, quando chega a uma determinada idade, ela tem que usar óculos de perto. Eu falo que a justiça é divina, né? Depois dos 40 anos, a gente tem o que a gente chama de presbiopia. E vem para todo mundo, né? O olho, a gente tem igual a máquina fotográfica, ele tem uma acomodação, né? E essa acomodação, ela é realizada pelo músculo. O músculo é que ele vai perdendo a sua eficiência ao longo dos anos. E por volta dos 40, ele para de funcionar com qualidade. Aí tem aquela lenda urbana. Mas depois que eu comecei a usar óculos, o grau só aumentou. Porque ele vai aumentando com a idade. É uma régua. A gente começa lá com um grau baixo. Eu, com 39 anos, precisei fazer a correção do meu grau de perto. Comecei a usar meu multifocal. E tem pacientes que começam por volta de 45, 48 anos, dependendo muito das tarefas do dia a dia. Quer dizer, isso é natural. Isso é normal, natural. Né? Isso vem para todo mundo mesmo. Claro, para uns vem de uma forma mais precoce e outros vêm de uma forma mais retardada. Mas, geralmente, por conta dessa perda da função do músculo, tá? Da acomodação. Obrigada. Nada, que isso. Tá? E em que momento associar? Que momento associar os tratamentos, tá?
como os tratamentos eles são distintos entre si. Tem paciente que mesmo usando óculos, mesmo usando a lente de contato, ainda assim aumenta, e aí, às vezes, a necessidade de usar aquele colírio que se coloca todo dia à noite, colírio manipulado. Então, eu tenho pacientes que, assim, que a gente tem que manter um controle muito mais rigoroso nas associações. Hoje já está vindo uma série de pesquisas aí com alguns tratamentos com outro padrão de tratamento, mas ainda hoje é o que a gente tem no protocolo pela Sociedade Europeia, Americana, da América do Sul, dos povos asiáticos. A gente mantém esse protocolo aí de segmento e tratamento, tá? E aí, essa foto ela é real, ela é uma foto de um colega que essa paciente tem, hoje acredito aí por volta de uns 18 anos de idade, e ela tem uma maculopatia miópica. O olho era para ficar todo vermelhinho, como está na primeira foto. Isso tudo aqui já é agressão daquele estiramento lá da retina, do fundo do olho. Essas 3 patologias da progressão da miopia, geralmente elas aparecem quando a pessoa tem acima de 4,5 de miopia, quando a gente chama do alto míope. Como eu falei, que 60% da população asiática é alto míope. Então, essas 3 patologias, infelizmente, as 3 são irreversíveis. Nossa. O glaucoma, o descolamento de retina, que obviamente a gente pode usar o laser, ainda dá correndo, mas foi uma retina que poderia ter sido evitada de não ter o descolamento. E a pessoa fica cega, na maioria das vezes, né? Pode ser que sim, ou aquela visão que ficou comprometida e não ter mais cura ou melhora, sabe? E o impacto disso que são em pessoas jovens, né? O impacto disso... Nossa, não é uma pessoa que está 60 a mais. Exatamente. Está falando de pessoas jovens. 18 anos. Com complicações sérias, né? Sim. Glaucoma, deslocamento de retina, maculopatia, são coisas muito sérias. Então, como muito disso começou lá na China, e eles já foram mais drásticos, além de tirar o celular das escolas, não sei se aqui a gente conseguiria fazer isso, né? Mas uma cidade no interior da China, no meio, eles começaram a tomar essas medidas. Lembra daquele slide que eu falei da importância da distância não poder ser inferior a 20 centímetros? Uhum. Eles colocaram literalmente essa régua aí para que a criança possa treinar. E é assim que a gente estudava, lembra? A gente tinha aquela carteira, ela ficava ali uma distância do braço esticado, né? É verdade. E era a distância que a gente tinha para estudar. Eu ficava olhando assim, tentando hoje lembrar, além de mim, que eu sou hipermétrope, né? Qual dos meus amigos da escola que usavam óculos? Agora, para e pensa que 90% da população asiática é míope. Tecnicamente, 90% deveria estar usando óculos, entende? É muita gente, isso é quase 100% da população. Tá? Essa regra 20-20-20, ela parece uma besteira, mas faz toda a diferença no nosso dia a dia. E é super difícil, apesar de ser simples, né? A cada 20 minutos, a gente deveria fazer uma pausa de 20 segundos e olhar numa distância de 20 pés, que é em torno de 6 metros, né? Então, parou aqui, vou terminar, tomar um café, vou olhar lá fora o horizonte. Vou olhar para o horizonte. Vou olhar o horizonte, né? A gente teve essa perda de perspectiva de enxergar o futuro. Isso aconteceu aí na pandemia. A gente ficou realmente muito tempo em ambiente fechado. Então, isso, obviamente, somando todo esse combo, né? Isso foi piorando ao longo do tempo. Esta aqui é a minha cidade, Niterói. A importância do Cobra nos ofereceu esse quadro, né? A importância da criança brincar em ambiente externo, tirar dessa privação social, né? Ter essa questão da disputa, de brincadeira, de troca, que você só aprende muitas das vezes na infância, o quanto a própria brincadeira com jogos lúdicos
também são responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo, né? Cada um deles tem uma fase específica. A criança que já consegue, o filhinho da minha prima fez 1 ano de idade, ele já entendeu que o bloco grande ele tem que ser formado com aquele outro bloco grande, colorido. Então, pais, aconselho mesmo comprar jogos, né? Jogos manuais, coloridos, para crianças com menos de 2 anos, para começar a ter essa compreensão. Não usar o máximo de tempo celular, deixar a criançazinha ali para realmente pegar um pouquinho de sol, e, claro, proteger, não é botar os olhos no sol, tá? São nos braços, são nas perninhas. A criança pequena, ela poderia e deveria usar o chapéu aí, hoje já tem aquelas abas laterais que protegem bem os olhos, fazer a natação com os óculos, que também tem essa proteção UV, e a gente já não usa protetor para a pele. A criança que não usa o óculos, no óculos de tratamento, vai para a praia, bota um óculos de sol, sabe? Na criança, tem um óculos para a criança. A gente compra para a gente, mas compra para a criança, né? Então, essa é a maior mensagem que eu queria deixar para todo mundo aí. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. A baixa exposição ao sol, o excesso de telas, eles fazem parte essenciais do tratamento. Michele, eu queria te agradecer muito, a gente está chegando ao final, e aí eu queria deixar como mensagem para todo mundo, que já vieram muitos colegas aqui, muito bons colegas, competentes nas suas áreas, e todos dizem a mesma coisa, na necessidade de termos hábitos saudáveis. Sim. E aí eu vou complementar com o que você disse hoje, que eu vou acrescentar toda vez que eu for falar, que é para a gente voltar ao que a gente fazia antes, que é brincar na rua, sim, brincar nos seus condomínios, levar o filho para brincar na praia, que a gente leve para uma floresta para ele poder ter noção de profundidade, de mudança, sim, de cor, que ele vá para a praia e veja o horizonte. Olha que coisas simples, sim, né? Que não são caras, né? Porque a praia está lá, que precisa fazer parte da receita médica, né? Durma com saúde 7 horas por dia, não se expõe às telas, tenha uma boa alimentação, pratique exercício ao ar livre, pegue sol, né? Então, coisas tão simples, que a gente fazia isso tão no automático, sim, né? Que a gente tem que voltar a fazer o que os nossos avós faziam, dentro de uma tecnologia que é a de hoje. Exatamente. Não é isso? Então, assim, a gente voltar a ter hábitos muito simples, lúdicos, fáceis de serem executados. Exato. Né? Eu acho que o mais importante é isso. E dizer que a medicina integrativa, ela vem com essa pegada, de a gente ver que é importante todas as especialidades médicas e todos os profissionais que trabalham com a saúde, que não sejam só médicos, né, mas professores de educação física, que eles são fundamentais nas escolas, né, os nutricionistas, né, os fonos, os fisioterapeutas. Então, sim, todos temos que saber tudo dessas informações, saber indicar, né? Mas eu acho que a mensagem final que eu queria dar, que eu aprendi hoje, é que as crianças devem ir ao oftalmologista a cada 6 meses. Exato. Eu aprendi isso hoje. Obrigada. É isso mesmo. Então, é verdade. Todos que estão nos ouvindo estão verdade, aprendendo isso. Eu aprendi muita coisa com você. É verdade. Eu vou dar essa informação mais vezes. Eu queria te convidar para você voltar, porque você tem mais 3 outros assuntos tão mais ou igualmente importantes, que eu não consegui escolher qual você poderia falar, mas isso eu acho que a gente perguntou bastante coisa. Então, eu queria agradecer a sua competência, seu trabalho. Obrigada. O fato de... já me fizeram essa pergunta e eu agora vou só te provocar, porque me fizeram uma pergunta dizendo se eu era uma médica insegura, porque eu tinha feito várias especialidades. E eu disse que era o contrário. Eu sou muito segura do que eu entendo da medicina e do que eu quero ser como médica, de que é de uma forma integrativa mesmo. Sim, sim. Cada especialidade, cada pós que eu fui fazendo é porque complementava o meu raciocínio clínico. Exato. Né? E eu tenho certeza que o que você foi fazendo foi porque foi complementando a sua maneira de entender a medicina.
Sim, hoje, assim, meu público-alvo, né, eu atendo muito mais crianças. Então, ter feito pediatria primeiro, ele foi essencial para que eu pudesse ter esse desdobramento. E quando eu comecei a ser convidada para falar sobre miopia infantil, e até tem uma colega que hoje a gente vai ter uma reunião, e ela fala assim, Michele, você é a pediatra do grupo, né? Que é o grupo da Sociedade de Oftalmologia, sabe? Então, porque faz diferença na abordagem, na hora de falar com um colega. Essa mesma aula eu dou para educadores, essa mesma aula eu dou para um público para pediatra e dou um grupo de oftalmologistas. Então, obviamente, para cada um desses grupos, eu abordo de uma forma diferente daquilo que seja da competência da área de atuação deles. E, sinceramente, eu acho que o conhecimento nunca é pouco, né? Eu tenho muito vontade ainda de aprender. Agora, estou vendo essa questão aí de fazer do processamento visual algo muito novo. Eu falei, meu Deus, vou, não vou, porque são etapas da vida da gente, conforme a gente vai aprendendo, falta alguma coisa, sabe? Né? Então, quando a gente tem a verdadeira humildade isso. De entender que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, mais coisas para a gente ainda ter que aprender, eu acho que só agrega tudo para a gente, né, em primeiro lugar, para o paciente, para as pessoas que estiverem ao nosso redor. Perfeito. Então, eu queria te agradecer, porque essa é a finalidade do programa, né? A gente quer passar informação importante. Sim. De uma forma menos técnica, para que as pessoas entendam, mas você mostrou o tempo todo ali, o mesmo slide para o leigo é o slide que você mostra para os colegas. Sim. Claro, com termologias, com profundidades muito maiores, mas a informação está sendo dada para todos. Sim. Você quer dizer mais alguma coisa, Vitória? Eu sempre agradeço, porque eu estou aqui só para poder levar, né, vocês nesse tempo maravilhoso que vocês dedicam às pessoas que, nossa, a gente precisa muito de conhecimento. Sim. Né? Nós precisamos muito disso para poder crescer um pouco. E a gente sabe que o conhecimento não ocupa espaço. Sem dúvida. Quanto mais, melhor para nós e para todos. Né? Exato. Queria agradecer sempre a doutora Márcia por essa oportunidade de estar apresentando o programa dela e pedir para vocês não esquecerem de curtir, de compartilhar, de dar o like, de se inscrever no programa, porque dessa forma, cada vez a plataforma vai entender melhor o quanto esse programa é importante para a sociedade. E a gente já estava esquecendo quais são os teus contatos, você quer passar o Instagram? O Instagram, né, tem o meu nome, doutora Michele Breitas, ficam à vontade aí, pode deixar comentários ali, quando tiver oportunidade eu respondo, sabe? Fiquem à vontade. Perfeito, que depois a gente vai só olhando o que as pessoas querem saber mais, né? E sim. O que as pessoas precisam saber. O que as pessoas precisam saber. Obrigado, Michele. Obrigada a vocês, tá, gente?